Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Bill de Blasio, o ex-prefeito de Nova York, que disse que, olha só, se eu fosse brasileiro, eu ficava preocupado mesmo com os Estados Unidos. Ele está falando da lei Magnitsky? Ele está falando de liberdade de expressão? Não, ele está falando da questão de decretar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, como organizações terroristas. Deixa eu explicar esse caso aqui, por quê? Porque tem muita gente preocupada com a questão da lei Magnitsky, né? Que os Estados Unidos pode fazer coisas com o Brasil. E ele está trazendo de volta esse assunto que a gente já falou há algum tempo atrás, né? Estiveram aqui no Brasil algumas autoridades do Departamento de Estado americano querendo classificar essas organizações como organizações criminosas ou avisando o governo brasileiro que o governo americano vai classificar essas organizações como organizações criminosas. E ele está preocupado com isso aqui. Eu vou explicar para vocês por que ele está preocupado com isso e por que ele acha. Se eu fosse brasileiro, eu ficaria preocupado com os Estados Unidos, né? Na verdade, lembra, ele é democrata, tá? Ele é de oposição ao Trump. Então, ele está fazendo uma crítica ao Trump aqui. Mas vamos entender exatamente o que ele está falando nessa história. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, Anônimo Careca do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ex-prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, que inclusive foi saído da prefeitura de Nova York porque teve caso de corrupção e não sei o que lá, é um democrata de merda, era o prefeito na época da pandemia, fez um monte de merda, ninguém gosta dele lá, tá sem perspectiva política nenhuma. Aliás, é muito importante ter isso em mente, tá? Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui é que algumas pessoas aqui no Brasil podem estar contando com a ajuda dos democratas nos Estados Unidos para o caso da Lei Magnitsky, para livrar o Alexandre de Moraes, para não ter problema. E a verdade é a seguinte, os democratas querem sacanear o Trump, né? Portanto, gostariam de ajudar o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. É possível que sim, né? Só que se você olhar como é que está a situação política lá nos Estados Unidos, a situação é a seguinte, o Trump tem feito muita merda, está com rejeição aumentando, mas a verdade é que os democratas não conseguiram produzir uma única nova liderança que ameaçasse o Trump. A verdade é que eles estão perdendo mais popularidade que o Trump, mesmo não sendo o governo. É aquele fenômeno que eu falo que acontece aqui no Brasil também. A informação descentralizada e distribuída destrói a esquerda, destrói o estatismo. Então os democratas lá nos Estados Unidos, que também têm essa visão mais estatizante, acabam perdendo fôlego, né? Mas vamos entender especificamente o que ele está falando aqui, né? Então ele disse o seguinte, olha só aqui, o objetivo do Trump de classificar facções terroristas como facções, classificar facções criminosas como facções terroristas pode ser para objetivos políticos nefastos. E que objetivos políticos seriam esses, né? Que ele está dizendo aqui, ó, ex-prefeito Bill de Blasio diz considerar preocupante a pressão dos Estados Unidos para classificar organizações criminosas brasileiras como terroristas. Em uma reunião com o governo Lula este mês, então lembra, esse pessoal está conversando com o governo Lula, uma parte do governo Lula que ainda é simpática ao Alexandre de Moraes, o pessoal da esquerda que acha que não vai ter nada com Trump e coisa e tal, é porque está contando com os democratas lá nos Estados Unidos. Não vai muito longe isso, né? A declaração de de Blasio foi dada na tarde da quinta-feira, durante o último dia do segundo Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, realizado pelo IDP. Olha só, o IDP, de quem que é o IDP mesmo? Pois é, do Gilmar Mendes, não é isso? O evento reuniu em São Paulo governadores, parlamentares e integrantes da sociedade civil ao longo de 4 dias, e o Bill de Blasio foi um dos convidados dessa coisa, né? Então ele está dizendo aqui que eles compreenderam a preocupação de governos latino-americanos quando veem os Estados Unidos se intrometendo nas questões dos seus próprios países. É possível que Trump use essa classificação de grupos terroristas para objetivos políticos nefastos do Brasil? É possível. Se alguém acha que não, é porque não está prestando atenção. Se eu fosse brasileiro, eu ficaria preocupado com os Estados Unidos usando algo que deveria ser uma ferramenta jurídica para combater o terrorismo e transformar isso numa ferramenta política, ele afirmou, né? Ao enquadrar as facções brasileiras como terroristas, o governo de Trump poderia enviar os presos que pertencem a esses grupos à CECOT, a prisão de El Salvador, destinada a abrigar terroristas. Não só isso, tá? Também para outras, ali para Guantánamo Bay e outras prisões de terroristas que tem por aí, né? Na reunião na área técnica do Ministério da Justiça do Itamaraty, o governo brasileiro se posicionou contrário à proposta. A alegação é que pela legislação brasileira, a gente já sabe sobre isso, né? Mas
Isso é o que eu falei para vocês. O governo americano veio comunicar o governo brasileiro que vai classificar as organizações terroristas brasileiras como organizações terroristas. Vai classificar o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital e talvez outras organizações, exatamente porque essas organizações já estão atuando em outros países. E isso, na classificação americana, já gera a questão do terrorismo, né? Já tem o trem de Aragua lá da Venezuela, que já está classificado dessa forma, e muito provável o PCC e o Comando Vermelho também serem classificados, né? Agora, o que o Bill de Blasio está falando com... É possível que o Trump use essa classificação com objetivos políticos nefastos no Brasil. O que ele quis dizer com isso? Em tese, o governo americano pode agir militarmente com governos que não estejam atacando organizações terroristas, né, que não estejam controlando organizações terroristas. Qual é o caso mais notório na história? Quando teve a organização terrorista da Al-Qaeda, que era baseada no Afeganistão, a Al-Qaeda fez o ataque no 11 de setembro, e daí os Estados Unidos queria punir a Al-Qaeda, mas aí o governo do Afeganistão não queria fazer nada com a Al-Qaeda, não considerava a Al-Qaeda terrorista e coisa e tal, e o resultado disso todo mundo sabe. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, tomou conta, destruiu a Al-Qaeda. A Al-Qaeda hoje em dia não existe mais, ou existem alguns pequenos focos aí, mas é coisa pequena, e também o governo do Afeganistão foi para o saco também nesse processo, né? Bom, o Trump poderia fazer uma coisa desse tipo aqui no Brasil? Em tese poderia, mas eu acho que ele não vai fazer. Como eu falei para vocês, o Brasil é um país grande demais, é difícil demais invadir o Brasil. Ao contrário do Afeganistão, que é um país muito pequeno, a área ali não dá nem o Rio Grande do Sul direito, e mais da metade é deserto, então você só tem que se preocupar com a área que é povoada, é muito pouca coisa. Então o Afeganistão é um país relativamente pequeno e é um país que tem também uma capacidade militar muito limitada. Eu não estou dizendo que o exército brasileiro seja capaz de bater o exército americano, não é isso. O exército brasileiro ia perder essa guerra também. Mas ia dar muito mais trabalho que o exército do Afeganistão. O Brasil tem um exército muito mais considerável que o exército do Afeganistão, daria uma dor de cabeça considerável esse tipo de coisa. Não acho que o Trump faria uma coisa dessa, mas isso não é a totalidade das coisas que o Trump pode fazer com base nessas organizações terroristas. Ele pode começar a colocar punições em pessoas ligadas a essas organizações terroristas. Da mesma forma que a Lei Magnitsky é usada para a questão de direitos humanos, para tiranos que violam direitos humanos, também pode ser usado contra organizações terroristas, né? E aí você abriu toda uma nova porta de coisas. Por quê? Porque a gente sabe que tem um monte de gente ligada a PCC, a Comando Vermelho e coisa e tal aqui no Brasil, que está ligado ao governo Lula, que tem ligação. Algumas pessoas até ventilam a possibilidade do próprio Alexandre de Moraes, por ter sido no passado advogado do PCC e coisa e tal, enfim, de ter uma ligação com a organização criminosa. Ou seja, isso poderia ser usado pelo Trump para fazer sanções nesse caso. Então, o que ele está dizendo aqui é que é possível o Trump fazer isso? Meu amigo, é melhor vocês prestarem atenção, porque o Trump vai fazer isso daí. E esse pessoal esquerdista aqui no Brasil está muito confortável, falando, não, porque os democratas falaram que é um absurdo, que o Trump está errando e não sei o que lá. E olha só, eu discordo do Trump e um monte de coisa que ele está fazendo nesse governo também, já deixei claro aqui. Eu falo, critico as tarifas dele, acho que é uma besteira do caramba, critico a política de imigração dele, outra besteira enorme, critico o posicionamento dele na guerra da Ucrânia, a maior besteira de todas que ele está fazendo. Enfim, eu tenho várias críticas sobre o Trump, mas uma coisa é inegável, o Trump é o presidente americano e vai ser pelos próximos 3 anos, e tudo indica, a menos que tenha uma mudança muito fundamental aí na política americana nos próximos anos, que vai fazer o sucessor. Ele próprio não pode se reeleger em 2028, mas tem um monte de gente no campo ali dos republicanos que pode ser o próximo presidente e manter essas políticas do Trump, né? Então, quando ele fala que olha só, o Trump está errado, e não sei o que lá, e está querendo usar essa classificação com objetivos políticos nefastos no Brasil, e não sei o que lá, vocês deveriam estar preocupados com isso. O ponto que eu quero ressaltar aqui, né, é lógico que o ponto que o Globo leu nisso aqui, tá vendo? Ai, tá vendo como é que o Trump é mau, o Trump é ruim, até os democratas reconhecem que o Alexandre de Moraes é um anjo trazido do céu, é o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, e não sei o que lá, e coisa e tal. O pessoal da Rede Globo tá falando nesse sentido, né? Que não, tá vendo como é que os democratas também não gostam do Trump? Porra, é lógico que os democratas não gostam do Trump, é lógico que não. Agora, o problema, a parte que eles deveriam prestar atenção é
olha, vocês não estão... Se alguém acha que não, é porque não está prestando atenção. Se o pessoal está achando que o Trump está de brincadeira, que ele está com esse papo de classificação de organizações terroristas, isso não quer dizer nada, não, porque aqui no Brasil a nossa lei diz que não é assim, então não vamos classificar como terroristas e coisa e tal. Devia estar prestando atenção nisso. O Trump está forte lá nos Estados Unidos, por mais que eu não goste de algumas políticas dele, eu tenho que reconhecer que ele está forte e ele vai fazer essas coisas mesmo. E se você não tá despreocupado, não, mas os democratas são contra, vão parar o Trump lá. Não, não vão. Até a questão dos juízes lá tem esse detalhe, né? Recentemente teve um juiz que anulou a lei do Trump sobre tarifas, né? O Trump não gostou, ficou chateado, disse que vai recorrer, está recorrendo a coisa. E aí vale a pena lembrar que lá nos Estados Unidos a situação na Suprema Corte, no STF deles lá, é o contrário. O STF deles lá é de maioria conservadora. O STF deles lá é muito mais técnico do que o nosso, não se mete em política, a menos que tenha muito que meter em política mesmo. Prefere ficar fora disso, né? Só toma decisão com base na Constituição, o que o nosso deveria fazer também, tá? Deveria ser assim o nosso. O dele está correto, o nosso está errado. Mas se esse pessoal brasileiro está achando que o Trump vai ser parado pela justiça americana, não vai. Pode ter uma decisão de um juiz contrário ao Trump? Pode ter uma decisão de um juiz contrário ao Trump. Sempre tem um juiz decidindo coisas aleatórias. A questão é, o Trump vai recorrer, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai parar onde? Vai parar na Suprema Corte deles, que vai chegar à conclusão, uma das duas coisas. Primeiro, isso é coisa política, a gente não se mete nisso. O Trump faz o que ele quer. Político é quem foi eleito. O Trump que foi eleito, ele que decide essa coisa. Ou então tem alguma coisa de direito mesmo, então a gente vai analisar, mas lembra, a maioria da Suprema Corte americana é de direita. Lá são 9 juízes da Suprema Corte, tem 3 democratas e 6 republicanos. Então tem uma maioria muito folgada de republicanos lá na Suprema Corte americana. A chance de pararem o Trump, né, como pararam o Bolsonaro aqui no Brasil, é muito pequena lá nos Estados Unidos. Então eu tô aqui, esse vídeo é para reforçar o que disse o Bill de Blasio. O Bill de Blasio, ele é contrário ao Trump, ele está criticando o Trump, ele está dizendo que não, que o Trump está errado, que está usando, que está se intrometendo nos assuntos do Brasil, tudo aquilo que o pessoal de esquerda queria ouvir aqui no Brasil. Agora, a frase que o pessoal deveria prestar atenção é isso, olha só. Eu ficaria preocupado com os Estados Unidos. Pois é, porque ele sabe que os Estados Unidos têm um poder econômico muito grande. E se o pessoal aqui no Brasil não começou a fazer essa conta ainda do quão pesado seria a mão dos Estados Unidos se resolver mexer com sanções econômicas contra o Brasil, é que não está prestando atenção no que está acontecendo. Pode ferrar o Brasil completamente por conta de uma besteira. Tem que sacrificar o bode careca, não tem alternativa. Vamos ver o que vai acontecer nesse negócio. Eu estou falando isso aqui justamente porque tem se falado muito de lei Magnitsky, do Alexandre de Moraes, pela questão da censura das redes e coisa e tal. O pessoal está esquecendo desse detalhe das organizações terroristas. Isso daqui é uma outra coisa que dá um monte de poderes para o Trump em relação ao Brasil. Ele ainda não decretou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Mas ele pode fazer isso a qualquer momento, ele já falou que vai fazer isso. E no que ele fizer isso, a quantidade de coisas, de instrumentos que ele pode usar contra o Brasil para forçar o Brasil a fazer coisas contra essas organizações, ou então receber punições dos Estados Unidos, é um ferramental muito grande, vamos colocar assim, ó, é uma piroca deste tamanho assim, ó. E, de novo, não vai ser uma coisa bonita para o Brasil, para nós brasileiros a gente vai se ferrar também, porque se tiver multa, se tiver sanção, ferra o Brasil inteiro, não ferra só o Lula não, mas vai ferrar principalmente o Lula. E talvez seja por isso que já está o Mauro Vieira meio que baixando a bola desse negócio. A gente já falou no vídeo ontem que parece que já rachou, o PT largou a mão do STF. Por quê? Porque o governo brasileiro fez as contas. E o que a gente pode fazer para retaliar os Estados Unidos? Meio que nada. Não tem nada que possa fazer para retaliar os Estados Unidos. E qual o tamanho da cacetada que os Estados Unidos podem dar no Brasil se eles quiserem? É uma cacetada. É uma cacetada duríssima. É um troço que vai doer. Então o Mauro Vieira já tá ficando na encolha, já tá meio que, não vamos fazer nada não, deixa pra lá. Né? Sancionou o Alexandre de Moraes, não tem problema não. O Alexandre de Moraes não quer ver o Mickey mesmo, nunca gostou do Pateta, sempre achou o Pato Donald feio, não tem problema não, né? E agora o que está acontecendo é aquilo que eu falei, né? O racha está acontecendo. Ministros do STF demonstram incômodo com o Mauro Vieira. Acham que o Mauro Vieira tinha que estar fazendo mais coisa.
Meu amigo, fazer o quê, cara? Vocês não percebem o tamanho do buraco que vocês se meteram? Vocês não entenderam? Não viram o tamanho do problema que vocês criaram? O Mauro Vieira não pode fazer nada, meu amigo. Não pode fazer. Ele adoraria dar um jeito de resolver o problema do Alexandre de Moraes. É que ele não pode fazer isso. Ele não tem mecanismos para fazer isso. O Brasil, como país, não tem mecanismos para resolver esse tipo de situação. Então, esse é o caso no final das contas. O Mauro Vieira não está fazendo mais porque não pode. E os ministros do STF vão ficar chateados com o Mauro Vieira. Tomara que retaliem o Lula, tomara que os dois briguem. Porque é o que eu falo para vocês. A grande desgraça que está acontecendo no Brasil nesse momento é essa coligação PT-STF. Se esse caso do Trump servir para esses dois brigarem, já foi um ganho enorme para o Brasil. Mas se prepara, vem porrada aí. Como diz o De Blasio, olha, se eu fosse brasileiro, eu ficaria preocupado com os Estados Unidos. Se eu fosse petista, eu diria que tem que ficar preocupado mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.